Aleluia, você é livre. Amém. Você está desfrutando dessa liberdade? Aleluia. E Pai, vamos orar ao Senhor e vamos crescer espiritualmente, amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Ela é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Obrigado porque o Senhor tem mesmo, Senhor, desejo do nosso crescimento. Obrigado, Pai, porque você providenciou sabedoria, revelação, percepções do Espírito, Pai, para nos auxiliar nesse crescimento. Obrigado pela revelação da sua palavra chegando até nós, Pai, porque ela sim vai gerar em nós, Pai, aumento, desenvolvimento, crescimento, discernimento, Pai, a respeito de quem é você e da sua vontade, da sua obra, Pai, em nossas vidas, através das nossas vidas, Pai. Te agradecemos, Pai, porque você nos tirou de um lugar tão perverso. Você nos tirou, Pai, de um lugar de morte, de escravidão, Pai, para um lugar de paz, de alegria, de justiça. Oh, Pai, obrigado. Obrigado porque você começou uma boa obra em nossas vidas e certamente, à medida que nós damos liberdades ao Senhor, você está trabalhando nela e vai concluí-la, Pai. E nós te rendemos graças em nome de Jesus, Pai. Te louvamos pelo conselho e a sabedoria do seu Espírito nessa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Pessoal do louvor, obrigado. Sabe, interessante observar esse versículo nessa perspectiva. A Bíblia fala que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Amém? E Deus é de fato, irmãos, poderoso e fiel para cumprir a obra que Ele começou na nossa vida. Mas existe uma parcela aqui da sua parte e da minha parte, amém? Você concorda comigo? Deus, Ele é fiel, irmãos. A questão é, nós somos fiéis em submeter a nossa vida? Aqui é uns 50% muito importante, queridos, para essa conclusão de Deus para a nossa vida. Deus está interessado, Deus tem em vista algo grandioso ao nosso respeito, mas e nós, como está sendo a nossa resposta? Amém? Sabe, em Isaías ele fala que se você quiser ouvir e obedecer, você e eu vamos comer o melhor da terra. Ou seja, se você quiser ouvir e obedecer ao Senhor, Ele vai conseguir concluir. Mas se você não quiser, não ouvir, não se submeter, nada vai acontecer. Ainda que Deus tenha um grande projeto em nossas vidas, vai ficar uma obra embargada, não porque Deus embargou, mas porque nós não fomos diligentes em ouvir, em atentar aquilo que Deus quis realizar em nossa vida. Amém? Em Romanos capítulo 1, versículo 16, abre comigo, por favor. Diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Versículo 17, porque nele, no evangelho, se descobre a justiça de Deus, que de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Sabe, querido, para um homem natural, ele acha isso aqui como uma utopia, uma fantasia. Para o homem natural, ele vê, se depara diante desse versículo e diz, na qual o versículo diz que o evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O homem natural não compreende, ele não entende, ele acha que isso é uma fantasia, uma história que algum homem criou. Amém? Sabe, uma certa época da minha vida em que eu estava envolvido em uma outra realidade religiosa. E uma dessas vezes, saindo nas ruas, batendo de porta em porta, porque era uma das atitudes dessa religião que eu participava, eu encontrei um determinado senhor, já de idade, e que ele foi bem veemente no que diz respeito a dizer que não acreditava na Bíblia. Que não acreditava que a Bíblia era a voz de Deus para a humanidade. Por quê? Porque foi escrita por homens. E aqui, no caso, foi um homem que escreveu Romanos capítulo 1, versículo 16. E para esse tipo de homem natural, ele acha que isso é uma fantasia que nasceu na história, na cabeça de um homem qualquer. Amém? Então, o evangelho é o poder de Deus, queridos. Para um homem natural, é apenas uma história de poder.
de faz de contas. Para o homem carnal, é algo difícil demais para viver. Enquanto que para o homem natural é apenas uma história, uma fantasia que criaram, para o homem carnal é até uma verdade, mas que é muito difícil para ele viver, porque ele está tão atrelado às coisas naturais, tão atrelado a tantas atitudes carnais, a tantas coisas que estão privando ele de viver uma vida no Espírito, que ele não consegue se ver desfrutando desse poder. Enquanto que para o homem natural é apenas uma fantasia, para o homem carnal é difícil demais de experimentar. É muito longe, é muito distante dele. Mas para o homem espiritual, isso aqui é algo latente da parte de Deus para a vida dele. É algo real, é algo vital, é algo vivo, é algo que está em operação agora. Amém? Você percebe que depende muito do coração de quem lê? Para um homem natural é apenas um livro que ele está lendo, queridos. Mas para o homem espiritual, aqui é a fonte da vida. Para um homem espiritual, irmãos, a palavra de Deus não é apenas um livro antigo ou antiquado, é a fonte da vida e do milagre, do sobrenatural que ele precisa para o seu dia a dia. Amém? A pergunta é, qual tipo de homem você é? Amém? Sabe, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 25, abre comigo, por favor. Aleluia. Tiago 1, capítulo 25, diz assim, olha só. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra ou praticante da palavra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Esse aqui é o homem espiritual, irmãos. O homem espiritual é aquele que atenta bem para a lei perfeita. O homem carnal, ele não está atentando para a lei perfeita. Ele não está se permitindo ser levado a esse lugar de perfeição. Amém? Logo, ele não vai andar na prática dessa lei, não vai desfrutar dos benefícios dessa lei perfeita. Mas o homem espiritual não. O homem espiritual é aquele que decide inclinar o seu coração para essas verdades. O homem espiritual é aquele que decide no seu coração viver, experimentar, entendendo que já está disponível da parte de Deus para a nossa vida. E o homem espiritual é aquele que decide vencer todos os pormenores da carne ou do natural para andar na prática dessa lei perfeita. Amém? Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera. O homem espiritual, querido, é aquele que se inclina à lei perfeita e permanece nela. Independente das circunstâncias, independente das situações, independente do que venha diante dele, isso não é um fator de motivação para ele. Ele decide permanecer na lei perfeita do Senhor. O homem espiritual, ele se agarra. Eu vou usar um exemplo que o David sempre usa. É como um cão, querido, que agarra o osso e não larga por nada. Amém? E eu vou usar esse exemplo mesmo do pitbull, que tem uma mandíbula muito forte. Ele agarra e não solta, queridos. Sabe? O homem espiritual é esse pitbull em Cristo, pitbull em Deus. Consegue pegar a analogia? Que se agarra, independente das circunstâncias, independente das questões que venham a si. Ele não vai abrir mão da lei perfeita, ele vai permanecer nisso. O que a lei perfeita do Senhor diz ao meu respeito, a respeito dessa situação? Eu vou ficar com ela. Amém? E ele anda na prática dela. Amém? E a Bíblia diz que esse será bem-aventurado no seu feito. Será feliz no que for fazer. O seu dia a dia, querido, será diferenciado. Amém? Enquanto que o homem natural está à deriva de como o mundo está seguindo,
Enquanto que o homem carnal está ainda em seus complexos emocionais, em seus problemas internos da mente, o homem espiritual está resplandecendo como a luz da aurora. Ele está crescendo, ele está brilhando, ele está desfrutando do poder, do recurso, da graça de Deus disponível para ele no seu dia a dia. O homem espiritual, ele é feliz em tudo o que faz, ele é bem-sucedido em tudo o que faz. Até errando, irmãos, ele é bem-sucedido. Amém? E quando eu falo até errando, eu não estou fazendo alusão ao pecado, amém? Eu estou falando na questão, pelo menos isso já aconteceu comigo, de fazer algo que estava com a intenção de algo e não era bem aquilo que era para ser feito, mas que teve um bom resultado. Amém? Sabe, querido, uma graça de Deus, um favor de Deus disponível para o homem espiritual. Na verdade, está disponível para o homem natural, carnal e espiritual. Lembra que a palavra de Deus diz que o sol é para os justos e os injustos? Lembra que a palavra de Deus também diz que a chuva desce para os ímpios e os bons, os justos? Lembra que a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra e Ele vê a todos, irmãos? O homem natural, espiritual, carnal, Deus está vendo a todos, mas apenas um desfruta do favor. Apenas um desfruta do benefício, da vontade de Deus para a vida do ser humano, que é o homem espiritual, que é esse que atenta para a lei perfeita, que se inclina, que se permite ser encontrado pelo Senhor. Amém? Aleluia! Sabe, querido, no livro Crescendo Espiritualmente, em meio aos capítulos em que Kenneth Hagin discorre sobre esse assunto muito importante para a nossa vida, esse assunto de mesmo crescer espiritualmente, ele fala sobre o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual, e eu quero falar um pouquinho sobre isso mesmo, né? Trazer essa luz, esse entendimento para a nossa vida. Amém, queridos? Aleluia! O Senhor é bom, queridos, e Ele tem um projeto glorioso ao nosso respeito. Aleluia! Deixa eu abrir aqui os meus apontamentos. Amém. Sabe, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, 4, diz assim: isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Sabe, querido, Deus está interessado, falei isso em outro momento, mas eu quero repetir isso mesmo. Deus está interessado em nosso crescimento. Deus, Ele se alegra mesmo quando um perdido, um pecador se arrepende, se converte. A Bíblia diz claramente que há festa no céu. Mas Deus não está interessado apenas em fazer um momento de festa por causa de alguém que aceita Jesus e que nasce de novo. Deus está interessado e empolgado em ver o crescimento desse homem que fez o céu entrar em festa. Deus está interessado, queridos, tem vista mesmo no crescimento do seu filho, da sua filha. Amém? Deus, Ele quer mesmo que você e eu nos empenhemos em crescer na medida, na estatura de Jesus Cristo para a nossa vida. Amém? Sabe, queridos, é interessante, porque nesse interesse de Deus, e isso está lá em Efésios capítulo 4, nesse interesse de Deus, Ele estabelece uma medida na qual Ele quer que eu e você cheguemos. Amém? Deus, Ele não está interessado em um crescimento aleatório. Em Deus não existe isso. Sabe, Deus não está interessado em nós fazermos qualquer coisa. Não existe isso. Deus não está interessado, querido, em que eu viva de qualquer jeito. Não existe isso diante de Deus. Existe uma medida, existe um padrão, existe um segmento, existe um modelo. E a Bíblia fala em Efésios capítulo 4, que a medida é a medida de Cristo. O padrão é Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29, se eu não estou enganado, Paulo fala que Deus nos fez para ser conformes à imagem de Jesus Cristo. Então o padrão de Deus para a nossa vida, para essa pessoa que acabou de aceitar Jesus e que fez o céu entrar em festa, é que ele chegue a um nível de crescimento, ao padrão de Jesus, a expressão de Jesus. Amém? E aqui é claro que é um processo de crescimento. E Deus estará conosco em todo momento desse processo.
Deus está disposto, agora Ele conta com a nossa disposição de crescer. Amém? Deus conta com a nossa disposição de crescer, queridos, e de avançar, e de chegar nessa estatura, nessa medida mesmo. Amém? E uma das formas que vai promover esse crescimento, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 e 3, diz, como crianças recém-nascidos desejem um genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. Se é que você já tem a experiência de que o Senhor é bom, é bondoso, né? Como crianças recém-nascidas desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele, por meio desse leite espiritual que Deus concede, lhe seja dado crescimento. Amém? Uma das ferramentas, um dos métodos de Deus fazer com que nós, os seus filhos, cresçamos, é exatamente por meio desse leite, queridos. Em Hebreus capítulo 6, Nayane bem pontuou isso na aula passada, mas quero só pontuar aí na aula passada, né? no culto passado, mas foi uma aula poderosa mesmo. Hebreus capítulo 6, versículo 1, diz assim, por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e aí ele vai discorrendo alguns princípios das doutrinas elementares de Cristo, amém? Que vai promover em nós crescimento, queridos. Então Deus está interessado, como vimos lá em Timóteo, Deus está interessado que o homem seja salvo, mas que esse homem que foi salvo, ele desfrute do leite espiritual que promoverá crescimento. E uma vez que ele avança, desfrutando desse leite espiritual, ele cresça entendendo essas bases que vai promover um crescimento maior ainda para a vida dele. Amém? Então Deus está interessado que nós estejamos dispostos e disponíveis, irmãos, a viver esse crescimento. Sabe que isso é um ponto importante? Uma disposição mesmo. Sabe, aquela situação em que às vezes você percebe, uma questão natural mesmo, você percebe que você está em casa, bem à vontade, mas você tem um compromisso de um determinado horário e em determinado canto fazer algo, um compromisso que você já fixou. Mas, não sei se você já experimentou isso, eu já, certamente você também já. Você saber que tem esse compromisso, mas está aquela moleza, aquela indisposição, de cara, não estou com vontade de ir. Eu quero ficar aqui mesmo, nesse ambiente, nesse conforto, em casa, tranquilo, à vontade. Não quero me deslocar, não quero sair nesse sol quente, nesse tempo tão, né? Sabe, querido, essas sensações que nós temos no natural, elas são realidades também no espírito, no espiritual. Às vezes nós nos encontramos em um ambiente de frieza ou preguiça espiritual, que nos impede ou nos mantém a um ambiente de comodismo e nos impede de fazer aquilo que deve ser feito. E o que deve ser feito? Uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, de estudo da palavra de Deus, de livros que vão promover crescimento em nossa vida. Sabe, queridos, antes mesmo de eu chegar no Verbo da Vida, eu já estava, não mais naquela antiga religião, eu estava em Cristo Jesus, numa outra denominação. Eu aceitei Jesus em uma outra denominação. Mas sabe, queridos, eu já afirmei desde aquela época, no meu coração, de ler livros que pudessem promover um crescimento em minha vida a respeito das verdades, dos fundamentos de Deus para a minha vida. Porque no meio evangélico, no meio gospel, há muitos livros que foram lançados a respeito de testemunhos, queridos. É interessante, os testemunhos, sim, louvam a Deus, glorificam ao Senhor, estão mostrando o que Deus está fazendo numa vida, na vida de uma pessoa específica. Mas sabe, queridos, eu me guardei mesmo de focar, tem tantas pessoas presas em livros de testemunhos e não se dispõem a ler livros que vão mesmo promover um crescimento na sua vida e na minha vida. Eu conheci muitos em Cristo, anos atrás, que eles sabiam de capa a outra capa,
sobre o testemunho de pessoas, sabe, mas não tinham clareza a respeito das verdades do Evangelho, das verdades de Cristo, dos fundamentos de Cristo. Quando eu fiz o rema e conversando com algumas pessoas, falando sobre justiça, falando sobre a autoridade do crente, falando sobre outras coisas, eles não compreendiam, estavam anos de Evangelho na minha frente. Sabe, mas por quê? Porque nunca buscaram se expor às verdades da palavra. Amém? Ficaram com coisas que são supérfluas, sabe, coisas que não vão promover o crescimento. Amém? Então Deus está interessado que mesmo nós avancemos, irmãos, e desfrutemos do crescimento que Ele promove para nossas vidas. Agora, a gente precisa deixar a preguiça espiritual de lado. Eu vou falar de uma pessoa, não vou citar o nome, mas eu vou falar, e eu tenho achado massa a disposição dessa pessoa nesses últimos dias. Porque anos atrás essa pessoa dizia assim, eu não gosto de ler, eu não consigo ler. Colocou os evangelhos no YouTube para ouvir, porque ele não tinha essa habilidade de ler, sabe? Mas hoje, queridos, porque ele decidiu se dispor ao crescimento que Deus tem para a vida dele. Ele decidiu crescer, ele decidiu fazer o rema, ele decidiu ser esticado, ele decidiu, com certeza, estar tendo um hábito de leitura. E nós podemos ver, irmãos, o crescimento exponencial da vida desse rapaz. Sabe, eu tenho ficado maravilhado, eu tenho observado, eu tenho comentado com a Catarina. Na verdade, eu comentei há uns meses atrás, eu disse, amor, estou percebendo fulano tão diferente. Ele está diferente. A forma dele, irmãos, isso é impressionante, porque quando nós nos expomos à palavra, que nós começamos a crescer, nós mudamos a nossa forma de falar. Nós mudamos a nossa forma de pensar, de se colocar diante das pessoas. Sabe? E tem sido notório. A gente consegue ver um rapaz antes e um rapaz depois, de se expor às Escrituras, de se expor à palavra, ou seja, de se permitir, de se dispor ao crescimento que Deus já programou para ele. Amém, queridos? Sabe, é interessante porque em Efésios, Paulo fala que Deus nos criou desde a fundação do mundo, desde a fundação dos tempos, irmãos, para esse tempo. Então Deus já tinha um plano e um propósito para a sua vida, até mesmo antes de você nascer. E Deus está interessado mesmo de que eu e você estejamos dispostos e disponíveis a esse crescimento. A viver nesse tempo, no plano e no propósito que Ele criou para nós. Amém? Aleluia. Vamos entrar aqui agora para o homem natural. Vou tocar bem rapidinho. Ok? Aleluia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Vamos abrir aqui. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Amém? Aqui nesse versículo nós podemos perceber que Deus está pontuando 3 povos ou 3 grupos de pessoas, judeus, gentios e igreja. Judeus são judeus, amém? Gentios são um povo que não faz parte da aliança de Deus, que não faz parte do povo judeu, que é conhecido também como a gentalha ou os povos pagãos que não conhecem a Deus. A igreja é o corpo de Cristo, a nova criação. Amém? Paulo faz ainda outro tipo de divisão nos seus escritos: homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem natural é aquele que ainda não passou da morte para a vida, não nasceu de novo. O homem carnal é uma nova... O homem natural é esse, amém? O homem natural é esse que está andando ainda sobre uma realidade de vida que ainda não foi iluminado por Cristo. Vamos ver Efésios capítulo 2, versículo 1 e 4. 1 ao 4. Homem natural. Efésios 2, 1 ao 4. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também
todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Paulo aqui pontua um estilo de vida em que nós vivíamos antes de conhecer Jesus, quando nós éramos homens naturais, mortos espiritualmente, vivendo segundo o curso do mundo, segundo os nossos prazeres, segundo o nosso desejo. É assim que o homem natural está vivendo. Romanos capítulo 8, versículo 7 ao 9. Romanos 8, do 7 ao 9. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. As pessoas que estão ainda andando segundo a carne, o homem natural que anda segundo a carne, ele não tem o Espírito de Cristo nele. Ele não vive uma vida que agrada a Deus. Ele não tem uma mentalidade para com Deus. Amém, queridos? Então esse é o homem natural. O homem que anda segundo os seus sentidos. Amém? Mas, graças a Deus, que Deus providencia salvação para ele. Vamos ver só esse versículo bem rapidinho. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 28. 1 Coríntios 1, 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Olha só o que ele faz. Ele pega um homem natural, ele escolhe o homem natural para vir a Cristo e pegar esse homem que era tão humilde, tão desprezado, para reduzir a nada aqueles que se acham alguém grande, amém? Então Deus providenciou por meio de Cristo Jesus salvação para esse homem natural. Ainda que o homem natural esteja vivendo essa vida de morte mesmo, desconectado de Deus, há um caminho de salvação para ele, amém? O homem carnal, vamos pontuar bem rápido também. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 a 3. Amém? 1 Coríntios 3, versículo 1 a 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como as crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contenda, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem, ok? Esse segundo homem é segundo o homem natural mesmo. O homem carnal é aquele que foi iluminado em Cristo, nasceu de novo, mas está andando segundo o homem natural. Segundo aquele padrão que nós vimos nos versículos anteriores. Amém? E Paulo fala que ele não pôde falar a esses homens carnais como a espirituais, porque eles estão andando segundo o homem natural. Porque eles ainda estão em invejas, em contendas, estão ainda ocupados com essas coisas carnais. Amém, queridos? Efésios capítulo 4, versículo 17, Paulo também vai listar uma série de comportamentos na qual o homem carnal ainda está vivendo, amém? Na qual não era para viver, mas porque não se dispôs a crescer espiritualmente, ainda anda na prática deles. Gálatas capítulo 5, Paulo fala sobre as obras da carne, e o homem carnal está nesse ambiente de obras da carne, praticando essas coisas, amém? Mas, já finalizando, fechando aqui para você, amém? O homem espiritual, querido, é aquele que pegou a responsabilidade de crescer espiritualmente, de se expor à lei perfeita, quando nós vimos lá em Tiago capítulo 1, versículo 5. Ele se dispôs, se inclinou à lei perfeita, anda na prática dela e é mais que feliz em tudo o que faz, porque cresceu espiritualmente, sabe quem é em Cristo Jesus, está andando em justiça, em santidade, desfrutando da vida indestrutível de Cristo sobre ele, está desfrutando e crescendo para o plano e o propósito de Deus para a vida dele. Amém, queridos? Então, o homem espiritual é esse homem que decidiu crescer, porque se expôs às Escrituras. Amém, queridos?
Então, eu motivo você a ler o livro Crescendo Espiritualmente. Certamente você vai ser bem mais pontuado no Senhor e vai crescer para aquilo que Deus projetou para você ser e fazer em Cristo. Amém, pastor? Pode encerrar, né? Aleluia. Alguém entre nós que ainda não